é a magia dos deuses e o Enuma Elish, a criação babilônica. Tá? Então a gente vai ter ali os deuses fazendo magia, basicamente declaradamente, bem claro nas tábuas sumérias. De sangue, de sacrifício de sangue, derramamento de sangue, com batucada e músicas, enfim. Tambores e músicas, nem outra palavra. Então é o mesmo princípio, é o conhecimento oculto que foi passado. Daí quando você vai no apócrifo do livro de Enoque, explica lá que esses seres, na verdade, eram sentinelas, para quem considera o livro de Enoque um livro importante, né, vamos colocar assim, ou sagrado, vai falar que esses seres eram sentinelas, né, tal, e daí eles, uma parte desses seres ali, no caso específico dos que tiveram relação com as mulheres humanas, porque eles não são só, tira da sua cabeça, os anjos caídos são os que tiveram relação com as mulheres humanas e geraram Nefilim. É uma parte, um terço, talvez. Um terço não, né? Em quantidade, mas se você for falar desse conceito bíblico, né, de anjo caído ou ser celestial caído, a gente tem pelo menos 3. Os que tentaram tomar o lugar do Criador, aqueles que se rebelaram contra Deus, né, liderados por Lúcifer, que é um termo moderno, né? Vamos colocar pelo adversário, coloca como você quiser. Tá? E esses representam um terço, a terça parte dos anjos cai na terra. Você tem a outra parte que são os que tiveram filhos e filhas com as mulheres humanas, que lá o Novo Testamento em Judas, se eu não estou enganado, vai dizer que são justamente aqueles que estão aprisionados lá no abismo. Esses são os que se ferraram grandão, né, de verdade, os que realmente estão lá no submundo. E os outros caíram na terra somente, esses estão no submundo, e você tem os de Salmos 82, que são os antigos governantes Elohim do passado, que foram designados para governar a terra no passado e eram chamados de deuses. Esses também julgam a terra com injustiça e são condenados a cair como homens, ou melhor, a morrer como homens e cair como qualquer dos príncipes. Então são 3 tipos já de seres aí, tá? Então, assim, é um processo longo. Esses seres caem na Terra e a mitologia de vários povos vai falar que eles também criavam seres, se transformavam, assumiam formas. Então, basicamente, para quem conhece o mínimo sobre esse assunto, você vai ver que o que é feito no oculto hoje é a mesma coisa que as mitologias falavam que esses seres praticavam na Terra. Então não existe alienígena. Não existe extraterrestres vindo lá da Casa do Chapéu. Eu ia falar outra coisa, né? Você forma a frase na sua cabeça se quiser. Então, não existe isso. O que existem são as almas desses seres que viveram na Terra, dentro de um cosmos que tem uma concepção totalmente diferente da concepção que a ciência moderna estuda hoje. E tem um lugar que você pode ter acesso a isso, ter uma leve noção, com todo o embasamento científico, sobre isso, tá? Que é aqui nesse livro, A Sabedoria da Antiga Cosmologia, de Dr. Wolfgang Smith. Tá? Então depois eu até vou colocar ele aqui abaixo, aqui, para que você quiser clicar ali, que aí o canal também recebe uma comissão ali, né, se você quiser adquirir pelo link, ou você pesquisa aí e compra. Enfim, A Sabedoria da Antiga Cosmologia. Dr. Wolfgang Smith, que eu já falei algumas vezes dele aqui, mas só para resumir, ele foi professor do MIT, professor da Caltech da NASA, deu aula para astronauta da NASA e para aspirantes astronautas, para o pessoal da altíssima tecnologia do setor aeroespacial. Físico e matemático aos 16 anos, o cara era um gênio, prodígio, e foi ele que fez o cálculo, ele deixou o legado, o cara que calculou a fórmula matemática que possibilitava foguetes ou aeronaves entrarem de volta na atmosfera, né? Se é que elas saem. Mas, enfim. Conceituadíssimo no campo da ciência, no campo científico, né? E refuta com toda a argumentação científica, basicamente em vários livros, né? Eu tenho todos dele. Esse daqui é o mais específico. A questão cosmológica da ciência moderna, pelo menos refuta os axiomas, e diz assim, o
que a gente fala hoje, cientificamente, tem a mesma probabilidade de ser verdade do que os antigos falavam também. Tá? Então, ele, inclusive, se identifica como, ou pelo menos, coloca lado a lado a visão geocêntrica como sendo equivalente à visão que a gente tem hoje da ciência do universo Big Bangiano. Tá? Então não sou eu que estou falando isso, é o cara que dava aula na maior universidade tecnológica do mundo, o MIT. Tá? Se você quer refutar alguém, refuta o cara. Ele pega os argumentos dele ali e fala, isso está errado por isso, por isso, por isso, por isso. Então, assim, só isso. Tá? Não vou ficar discutindo aqui. Agora, pelo que eu li nesse livro, né, realmente os argumentos são poderosos. Se você tem um cosmos aristotélico, por exemplo, né, basicamente você vai ter seres vindo que podem estar em outro lugar, que tem uma base energética, de energia, energeia, que é a força em ação, né, a força de potência, que pode, a energia é isso, né, segundo o próprio Platão, professor de Aristóteles, disse, o Criador, antes de criar os deuses gregos, ele criou esses mundos, né, ao redor da Terra. Pessoal, todo mundo que está presente aí, que veio pelo Instagram, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos ao canal Além da Nuvem, tá? Conheçam os nossos conteúdos fechados no nosso instituto, Instituto São Brandão. Ali é tudo detalhado, toda a fundamentação, inclusive, né, tá ali bem detalhado, bem fundamentado, tudo isso que eu estou falando, ok? Tá? Pessoal da ufologia que está entrando em peso, né, também, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Então, pensem no seguinte, tá? Então, a questão ufológica, ela, na verdade, ela é uma cortina de fumaça. Porque ela faz você prestar atenção nos UFOs. Enquanto que, na verdade, o que interessa não são os UFOs, são os seres que estão dentro deles. Por isso que agora mudou o nome para fenômenos anômalos não identificados. Então, o AP, né? Então você vê que o negócio foi tão montado para não ir para frente que agora a base do termo UFO, né, de ufologia, foi desconstruída. A minha esposa aqui, a Rua, ela fez um curso de ufologia, tá? Vale citar. Tem diploma e tudo. E eu estudo isso desde os meus 14, 15 anos, eu me interessava pelo assunto, sempre gostei do assunto. Só que, com o avanço do meu estudo, do meu entendimento e das minhas experiências, principalmente, porque até então era só coisa escrita para mim, tá? Mas e das minhas experiências, o negócio é totalmente... a gente pode usar o termo... Vou dar 3 opções para você: astral, espiritual ou dimensional. Você escolhe. Tá? Porque, a partir da nossa perspectiva, os 3 são a mesma coisa. Tá? Então, a gente precisa... Esse Instituto São Brandão é o Instituto Licentia? Tá? A gente mudou de nome já faz uns 2 anos, mais ou menos. E se você ler ali, que na logo não dá para ler, mas está pequenininho ali, Licentia, né? Foi para a logo, né, do Instituto São Brandão. Tá? Então é o mesmo instituto, continua, quem tinha acesso ao Instituto Licentia continua tendo acesso ao Instituto São Brandão, né, se fosse o acesso vitalício, no caso, ou algum que durasse, né, até agora. Tá? Então o acesso é o mesmo. Então, como disse aqui, basicamente, Fênix, né, tirando o palavrão, é imanente e transcendental, né? Exatamente. Então, a gente tem a diferença entre o imanente e o transcendente. É simples assim. Tudo diz respeito à imanência e transcendência. Tudo diz respeito aos aspectos mais profundos da própria existência, onde nós estamos numa espécie de superfície dela, somente. Tá? Nós estamos ao redor de nós, é como se houvesse todo um espiral, que é um rastro também. Tá? Um rastro atemporal, ou melhor, um rastro temporal.
né? Por isso eles veneram Saturno, basicamente. Porque o deus deles é o tempo. Consegue perceber isso?